Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui do nosso canal. Eu me chamo Jaqueline Martins e é uma alegria ter você aqui. Respire fundo e abra seu coração porque hoje Deus vai falar com você. Todos nós sabemos que os vícios prejudicam o corpo, a mente e os relacionamentos. Mas existe algo ainda mais profundo e sério: o impacto espiritual que eles causam na vida com Deus. Muitas pessoas pensam no vício apenas como um problema comportamental ou emocional. Porém, a Bíblia nos mostra que o pecado tem consequências espirituais profundas. Em Isaías 59, versículo 2, a palavra diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O vício começa pequeno, muitas vezes com curiosidade ou fuga emocional, mas com o tempo ele se torna um senhor que escraviza a alma. E quando isso acontece, o relacionamento com Deus começa a ser afetado. Hoje vamos refletir sobre 4 impactos espirituais que os vícios podem causar em nossa vida. Culpa. Uma das primeiras consequências espirituais do pecado é a culpa. Quando alguém vive em vício, dentro do coração nasce um peso constante. A consciência começa a acusar. A pessoa sabe que aquilo não agrada a Deus, mas sente dificuldade de parar. Essa culpa pode aparecer de várias formas: sensação de fracasso, sentimento de estar decepcionando a Deus, medo de ser descoberto, peso na consciência. A culpa não vem para nos destruir, mas para nos alertar de que algo precisa ser restaurado. O problema é que muitas pessoas, em vez de correr para Deus, tentam fugir dele. Isso gera um ciclo perigoso: pecado, culpa, fuga, mais pecado. Mas Deus não quer que a culpa nos afaste dele. Na verdade, Ele deseja que seja um sinal de arrependimento e que nos leve de volta para os seus braços. Segundo, a vergonha. Outro impacto espiritual profundo do vício é a vergonha. A vergonha faz a pessoa se sentir indigna de se aproximar de Deus. Ela pensa coisas como: Deus deve estar decepcionado comigo. Eu não sou digno de orar. Não adianta pedir perdão de novo. Essa vergonha faz com que muitos cristãos parem de orar, deixem de ler a Bíblia, se afastem da igreja, se escondem espiritualmente. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva no jardim. Depois que pecaram, eles se esconderam de Deus. Mas Deus nunca deixou de buscá-los. Da mesma forma, Deus continua buscando cada pessoa que está presa em um vício. Ele não busca para condenar, mas para restaurar. O terceiro é o afastamento espiritual. O pecado não apenas gera culpa e vergonha, ele também causa distanciamento espiritual. Quando lemos Isaías 59, 2, diz claramente que o pecado cria uma separação entre nós e Deus. Isso não significa que Deus deixou de nos amar, mas significa que o pecado interfere na comunhão com Ele. A pessoa começa a sentir menos desejo de orar, menos interesse pela palavra, frieza espiritual, dificuldade de sentir a presença de Deus. Muitas vezes ela pensa que Deus se afastou, mas na verdade foi o pecado que criou uma barreira espiritual. Os vícios são especialmente perigosos porque aprisionam o coração. Romanos 6,16 nos lembra que aquilo que obedecemos se torna nosso Senhor. Se obedecemos ao pecado, ele começa a dominar nossas decisões, pensamentos e emoções. Por isso a Bíblia fala tanto sobre liberdade espiritual. Deus não quer filhos escravos, ele quer filhos livres. Quarto, perda de propósito. Outro efeito silencioso do vício é a perda de propósito. Toda pessoa foi criada por Deus com um propósito, mas quando alguém vive dominado por um vício, grande parte da sua energia emocional e mental passa a agir em torno dele. A pessoa começa a viver presa no ciclo como tentar parar, cair novamente, sentir culpa, tentar esconder, prometer mudar. Com o tempo, isso gera desânimo espiritual. A pessoa pode começar a pensar: Deus não pode me usar, minha vida não tem mais jeito, eu sempre vou ser assim. Mas essa é uma mentira.
O pecado pode atrasar o propósito, mas não pode destruir o plano de Deus quando existe arrependimento. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que falharam profundamente e ainda assim foram restauradas por Deus. Porque a graça de Deus é maior de qualquer vício. Talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem hoje e se identifique com tudo isso. Talvez existe culpa, talvez existe vergonha, talvez existe um sentimento de estar longe de Deus. Mas existe uma verdade poderosa que precisamos lembrar. Jesus veio justamente para libertar os cativos. Nenhum vício é maior do que o poder de Deus. Nenhuma prisão é mais forte do que a graça de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Tu conheces o coração, conheces as lutas e conheces as prisões que muitas vezes ninguém mais vê. Pai, se existe alguém que está preso em vícios, um pecado ou um ciclo de culpa e vergonha, que Teu Espírito Santo traga à luz, arrependimento e libertação. Que essa pessoa entenda que ainda existe graça, ainda existe perdão e ainda existe um novo começo em Ti. Restaura a comunhão, cura o coração e devolve o propósito que o pecado tentou roubar. Nós cremos no Teu poder de transformações de vida. Em nome de Jesus, amém. A libertação começa com 3 pontos importantes. Reconhecer o problema, se arrepender diante de Deus, buscar ajuda espiritual e caminhar em transformação. Deus não rejeita quem volta para Ele. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele está pronto para perdoar e restaurar. Os vícios não afetam apenas a vida emocional ou física. Eles também afetam profundamente a vida espiritual. Eles trazem culpa, vergonha e afastamento de Deus. Perda de propósito. Mas a boa notícia é que a graça de Deus é maior do que qualquer prisão. Se hoje você sente que algo tem te afastado de Deus, saiba que ainda existe um caminho de volta. Deus não desistiu de você. O primeiro passo para a liberdade é voltar para Ele. Se esse devocional falou com você, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que ainda há esperança para ela. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo. Tchau!